E aí, pessoal, estamos aqui para mais uma live nesse canal Coisas de Casal. Muito bem. Leonardo, grande Leonardo, seja bem-vindo, Leonardo, Lorena Mourão. Maravilha! Aí, pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, de nós podermos compartilhar com vocês aquilo que nós temos visto no consultório. E eu queria que você convidasse mais pessoas para estarem assistindo o que nós vamos falar. Hoje nós vamos tratar de um assunto deveras importante. Eu vou estar falando sobre o poder da mente, e essa mente é tão poderosa que ela precisa de alguém que a domine, e essa pessoa que vai dominar é você que tem que dominar a sua mente. Se você não estabelecer limite para a mente, vai acontecer problemas, e problemas graves. É alguma das questões que nós vamos estar abordando hoje nessa live. Muito bem, vamos começar já? O tema da nossa live hoje é: a mente não conhece limite, é você quem precisa estabelecer o limite. Nós estamos na 9ª live de uma série de 21 lives. Muito bem. Primeiro, para mim começar hoje, eu quero definir juntamente com vocês o que é essa coisa chamada mente. Durante vários programas eu tenho dito que a mente, ela é algo tão poderoso, tão extraordinário, que é por isso que Deus gastou mais tempo para criar o homem do que tudo no universo. E eu estava dando uma observada aqui numa referência do livro The Human Mind, ou seja, a mente humana. E eu estava fazendo, eles têm lá uma comparação, né, sobre a mente em relação a um processador, a um computador. E o que eles comparam é tão extraordinário, só para a gente ter uma dimensão do poder que nós temos na mente. A mente é tão poderosa que você pode criar uma doença, você pode criar uma depressão, você pode criar uma síndrome de pânico, você pode criar uma ansiedade generalizada, e aquilo que pode criar também pode desconstruir, né? Quer dizer, aquilo que a mente pode construir, se ela tem poder para isso, ela tem poder também para desconstruir. Mas o que eu estou querendo pontuar isso para vocês, porque o número de pessoas com problemas de depressão, ansiedade, síndrome de pânico tem aumentado. E por que tem aumentado? É porque a mente cada vez mais está tomando controle sobre a pessoa, o indivíduo. Em vez do indivíduo dominar a mente está dominando o indivíduo. E tem uma comparação nesse livro, né, que meu inglês é maravilhoso, viu, gente? The Human Mind, que é a mente humana. Eles falam o seguinte: se fosse para construir uma CPU, um computador hoje, com a potência mental, primeiro tinha que construir uma usina hidrelétrica só para alimentar esse computador, e depois criar um cooler. A Cláudia, seja bem-vinda, Cláudia Barreto. E você então criar um cooler do tamanho de uma cidade para refrigerar essa máquina tão grande. O tamanho da máquina aí depende, mas assim, agora você imagina, você usa tanto a sua mente e muitas vezes usa a mente em coisas que não te ajudam a desenvolver aquilo que você quer. E aí o resultado é que a mente começa a entrar em parafuso, porque usa de maneira errada. Na verdade, o que nós temos feito é usar a mente de forma aleatória, aquilo que devia ser. Quer dizer, a forma de nós usarmos essa mente, ela tinha que ser de uma forma objetiva, direta, e nós esparramamos a nossa mente para preocupar com várias coisas. Se você for pensar que existem máquinas e computadores hoje que podem fazer coisas com mais eficiência do que o homem, é verdade.
mas elas fazem uma coisa de cada vez, ou muitas vezes são especialistas numa coisa. O cérebro humano, ele tem infinitos pensamentos durante um dia. E se eu não aprender a controlar a minha mente, eu vou ter problemas. O programa, o processador vai pifar. Então, na medicina, o que os psicólogos chamam de psique, ninguém pega na psique, né? Parece uma coisa invisível, mas a medicina diz que é cérebro, ok? Então, a capacidade da psique ainda é infinita. A gente não tem noção de quanto que você pode usar da sua mente. Nós não temos ainda uma forma de medir até onde que a mente vai, qual é a capacidade imaginativa do ser humano, porque ninguém explorou o limite da mente, ninguém ainda chegou lá. Então, é preciso a gente perceber que nós temos uma máquina muito poderosa. Essa máquina é tão poderosa que tudo que você vê hoje no mundo foi criado pela mente. Alice, seja bem-vinda, Alice. Tiagão, seja bem-vindo. Então, tudo que existe no universo foi criado pela mente. Não existe nada no universo que não tenha sido criado pela mente humana. Então, dá para você ter uma ideia, mais ou menos, que da mesma forma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem está criando coisas à sua imagem e semelhança. É por isso que dizem que o homem cria, pensamento cria, imaginação cria, e tudo isso sai da mente. De alguma forma, a mente sempre está ali, sendo usada. Agora, essa energia mental, ela pode ser usada para o seu benefício e ela pode ser usada contra você. Pensa na mente como se fosse uma arma muito poderosa. Pensa na mente como um sabre ou como uma espada de 2 gumes. Quem não sabe utilizar a mente direito vai se machucar e vai se ferir. O número de pessoas que algum tempo atrás estavam dentro de uma certa normalidade está aumentando para uma situação de doença mental. A quantidade de doentes mentais hoje no mundo é assustadora, né? Está se prevendo que até 2030, 80% da população mundial vai ser depressiva ou vai ter depressão. Giovanni Pulgas, seja bem-vindo! Então, isso nos leva a preocupar. O que é que nós estamos fazendo com a nossa mente? Nós estamos usando ela de forma saudável ou nós estamos usando ela de forma a prejudicar a nossa vida? Se eu não tenho consciência do poder que essa mente tem, então de certa forma eu deixo ela fazer o que ela quiser. E deixar a mente fazer o que ela quiser, você vai ter problemas. Por quê? Porque a mente, principalmente a nível inconsciente, ela não mede consequências do que ela está falando, do que ela está fazendo, ok? Então é preciso, essa potência toda precisa de um gerenciador. Essa potência toda precisa de alguém que esteja gerindo ela. Eu quero usar aqui hoje, e você sempre vai me ver usando a Bíblia, porque a Bíblia é livro dos livros. E a Bíblia é o maior manual de comportamento mental que existe no universo. Vixe, mas você está brincando. O que eu vou falar para você hoje, talvez você nunca ouviu. Eu vou estar falando para você em relação, vou fazer uma leitura, né, de Adão e Eva no paraíso e a serpente entrando no meio da situação ali. Eu vou fazer uma metáfora a nível mental do que acontece com a mente humana. Eu estou usando isso porque eu sei que muitos de vocês vão ter mais facilidade para entender se vocês aprenderam o que eu estou falando, que é novo, a partir de alguma coisa que vocês já sabem. A mente humana, ela precisa de alguma história. É por isso que a filosofia sempre usava história e por isso que sempre Jesus usava parábola. Porque é muito mais fácil eu conhecer o novo a partir de uma coisa que eu já conheço um pouco, do que eu conhecer o novo sem uma referência, ok? Muito bem. Então eu vou utilizar hoje um texto na Bíblia, né? Eu vou fazer uma conexão desse fato bíblico, que foi a questão que aconteceu no paraíso, para trazer para vocês como que uma mente pode adoecer
através de sugestões externas que passam a ser internas, e como elas entraram na mente e não tem quem as coordene, então o resultado é que ela vai, de certa forma, dominar a sua vida. Seja bem-vinda, Cineide, seja bem-vinda a Sandra, a Marimele, acho que é isso, acho que é isso, Mari, não sei, enfim. Sejam todos, o Hugão aí chegando, sejam bem-vindos. Bom, então vamos lá, para o fato que eu vou trazer para vocês. Para você ter uma ideia, eu vou estar mencionando essa questão, mas para você ter uma ideia, a mente é tão poderosa que alguns especialistas dizem que se você todo dia passar raiva durante 10 minutos, durante 3 meses, você vai ser internado numa clínica no final desses 3 meses, porque você atiçou tanto a sua mente em relação a alguma coisa, que ela agora não para mais de pensar naquilo, principalmente quando está ligado a sentimentos, tá? A emoções. Mas vamos para o texto, para nós situarmos como é que funciona essa questão? Muito bem. Pense comigo que Deus é o seu espírito. Muito bem. Uma parte que, segundo Viktor Frankl, ela é pura. E ela diz que você pode encontrar isso até numa pessoa, e Viktor Frankl era um cristão e psicólogo e psiquiatra famosérrimo, que ele criou a logoterapia. E ele fala que tudo tem um sentido. Deus colocou dentro do ser humano alguma coisa que faz ele se voltar para Deus. Muitas vezes é necessário nós termos esse conhecimento para sabermos que todas as pessoas, elas têm desejo de melhorar de vida, elas têm desejo de ter uma vida mais tranquila, mas algumas coisas vão atrapalhando. E Viktor Frankl falava o seguinte, que o espírito do ser humano, ele está presente, só que foi colocado tantas coisas lá dentro para, de certa forma, tamparem a nascente do riacho, que a pessoa ela fica triste, abatida. Mas a essência, a Bíblia diz que Deus colocou a semente dentro de todo ser humano. Então, a essência de Deus está dentro do ser humano, ok? Então, vamos imaginar que existe essa parte e ela sempre está torcendo para o bem. Moacir, seja bem-vindo. Ela sempre está torcendo para que você encontre a libertação, que você encontre a cura. Muito bem. E aí nós vemos a serpente. Quem é a serpente? A serpente aí no paraíso, eu vou usar como metáfora, ela representa as questões externas. Gente, geralmente, um problema a nível mental, ele não começa do nada. Se você for perceber, e eu percebo no consultório, sempre quando as pessoas vêm com depressão, síndrome de pânico, ou com ansiedade generalizada, ou com alguma doença a nível de neurose, de psicose, geralmente tem uma causa, a causa é externa. Por exemplo, uma pessoa que foi rejeitada pelo namorado, aí ela começa a desenvolver um complexo de rejeição, e aí vai, uma pessoa que muitas vezes alguma coisa não dá certo, então ali começa. Então a serpente, ela representa isso, ela representa as questões externas que vêm até nós, de certa forma, para nos desestabilizar. Você já percebeu algumas vezes, quando você está doente com gripe, o tanto que isso abala o seu interior, e se você não tomar cuidado, você fica meio desanimado e a coisa fica complicada? Então, a serpente representa as causas externas. A serpente chegou para Eva no jardim do Éden e propôs para ela, através da visão, da audição, da degustação e da sensação, alguma coisa. E ela foi e pegou. A mulher foi e pegou essa informação. E ela pegou essa informação entrou dentro dela. Foi dito a ela que se ela comesse da árvore do bem e do mal, ela morreria. E ela morreu mesmo, porque de certa forma aquilo entrou dentro dela e envenenou. Então assim, veja bem, preste atenção no que eu vou dizer agora. Todas as circunstâncias externas da sua vida, elas vêm. E se elas acharem na sua mente um lugar para se estabelecer, você começa a ficar doente, ok? Então, por exemplo, esse mundo não presta, a pessoa começa a dizer demais que o mundo não presta, ninguém gosta de mim, isso começa a entrar na sua mente, chega um momento que ela se instala na sua mente, e a partir daí, você vai pensar tudo preto e branco. Então, a sensação, as questões que estão externas, o mundo tem essa tendência de vir e apagar. Por que há uma perspectiva de que muitas pessoas vão adoecer? É porque as pessoas elas vivem baseado no que elas veem, no que elas ouvem, no que elas sentem.
E se o que elas veem é negativo, o que elas ouvem é negativo, o que elas sentem é negativo, isso vai armazenando na mente. Mas foi você que escolheu olhar para essas coisas. E o inconsciente, que é uma parte que lá não explorada da mente, vai armazenar toda essa informação e ela vai executar essa informação para você. Então é assim, a pessoa, mas eu não quero, tá? Mas em algum momento você pensou muito nisso. Em algum momento você ficou muito preocupado com isso. Se você ficou preocupado com isso, então o que acontece? O seu inconsciente viu tudo isso e ele acha que se você fica olhando um filme de terror, você gosta disso. Você fica vendo um acidente grave, você gosta de ficar vendo cenas que são desastrosas, terríveis, então ele vai trazer aquilo para você. Se você gosta você fica muito tempo pensando em depressão, o inconsciente vai executar aquilo, aí a pessoa fica depressiva. Entende, pessoal? O pessoal está me acompanhando aí tranquilo? Muito bem. Dentro da psicologia, a mulher representa o inconsciente. Por que a mulher representa o inconsciente? Porque a mulher, dentro da psicologia, ela não atua dentro da razão e da lógica, ela atua dentro da emoção. Toda a sugestão que Satanás foi colocar para Eva no Jardim do Éden foi via emoção, sensação, visão, os 5 sentidos. A parte masculina dentro da psicologia é o racional. O masculino é o racional. E aí Adão chega, mas Adão tinha que chegar e ele tinha que olhar pelo racional, mas ele foi envolvido pela mulher, tanto que quando Deus chega para conversar com ele fala, foi a mulher que só me deu. Pois é, mas ele não tem o homem não tinha que ter a parte lógica dele? Não tinha? Então essa parte lógica é a consciência, é a parte racional do cérebro, da psique. Quando você vai fazer alguma coisa, você tem que calcular, você não pode ser movido só pela emoção, pelo sentimento. Platão, 400, 500 anos antes de Jesus, ele disse que a mente, ela é como uma biga. Biga é aquele que você montava, como é que se diz? Era 2 cavalos na frente e tipo uma carruagem pequenininha, curta, que você sentava nela ali e você ficava em cima. Era como o exército romano tinha, aquelas bigas, né? Lá na frente tem 2 cavalos, tem um branco e um preto. Se você tiver aqui na racionalidade e você não segurar o cavalo preto e o cavalo branco aqui, que são os 2 polos, o polo positivo e negativo, eles vão conduzir você para coisa errada. Por exemplo, o cavalo preto vai te conduzir para o precipício, o cavalo branco vai te conduzir para coisas boas. Então, tudo tem o oposto. Na sua mente você tem que fazer seleção do que você quer pensar. Se você quer pensar em coisas boas ou se você quer pensar em coisas ruins. Eu sempre falo para os meus pacientes assim, o paciente, por exemplo, está com síndrome de pânico. Eu falo, e aí o que acontece? Não é porque eu sou provocado e aí vem o pensamento e eu não dou conta. Então não precisa ir lá não. Não vai conversar com a serpente não. Comece a pensar em coisas boas. Como que seria maravilhoso você agora estar passando bem? Você está com problema financeiro, imagine você com muito dinheiro. Não adianta você ficar pensando que não tem dinheiro, isso não vai trazer dinheiro não. Porque se você pensa, a sua mente de certa forma, ela vai reproduzir aquilo. E ela vai buscar o semelhante. Então é importante que você tome cuidado com o que entra na sua mente, com o que entra na sua cabeça, porque aquilo que você deixar entrar, com certeza você vai ter que colher, é o que você planta, né? Então existem muitas pessoas que estão deixando isso acontecer. E como que elas estão deixando isso acontecer? É quando elas não percebem que aquilo que fica na sua mente cria raiz. O próprio Martim Lutero falou, você não pode impedir que o passarinho caia na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Fazer um ninho é ficar remoendo pensamentos ruins. Se você não estabelecer um limite para a sua mente, para a atuação da sua mente, ela vai extravasar e ela vai te levar por caminhos que você não consegue voltar. Eu vejo muito assim, uma pessoa começa a desenvolver um ciúmezinho pela esposa. Vocês sabem, isso acontece. Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. A mente está conectada com a alma nesse sentido, ou não? Justamente. Então o que acontece? A alma, ou a psique,
que podem ser, elas são sinônimos, tá? Porque alguém que não começou desde o começo a assistir, mas assim, para medicina é cérebro, para nós psicólogos é psique. Psique é aquilo que está dentro da sua mente, que a gente fala mente, que motiva você para as coisas. E a criação de todas as doenças está na mente. Da mente, o resultado sai e o corpo participa. E se você deixar na sua mente entrar pensamentos que trazem tristeza, que trazem abatimento, você vai permanecer naquilo. É a mesma coisa, por exemplo, uma pessoa começou a ter ciúme. Então você que é recém-casado agora, a sua mulher começou a ter um ciúme lá, ok? E você tem que olhar com cuidado para isso, porque o ciúme começa com zelo e tem gente que perde o controle, daqui a pouco o marido não pode sair não. E outra coisa, deu 6 horas, ela tem que estar dentro de casa, porque ela vai começando devagar e daqui a pouco a mente vai ajudando, porque se você colocar na mente uma coisa boa, ela desenvolve. Se você colocar coisas ruins, ela desenvolve. Então, boas e ruins, elas vão desenvolver, porque de certa forma, elas não estão muito preocupadas, a mente não está muito preocupada se é coisa boa ou ruim, ela vai executar aquilo que você colocou para ela. Então, na parte consciente da psique, vamos pensar assim, gente, na psique tem a parte consciente e a parte inconsciente, ok? Vamos pensar assim, a parte consciente é pequena, porque consciente é o conhecimento, é uma parte que é muito pequena, que você conhece, tá? Que está ligado à sua personalidade, está ligado à memória, etc. Mas a parte inconsciente ela é maior. Geralmente a parte inconsciente vai tudo para o inconsciente. E aí o resultado, quando você fica na parte consciente, que você tinha que tomar cuidado para não pensar coisas ruins, e você pensa, o inconsciente pega tudo isso e depois ele vai executar. Você já viu aquele sonho, aquele pesadelo que você tem, que geralmente é cansativo, e você fala, mas eu não queria sonhar isso, mas você de alguma forma assistiu, pensou ou visualizou alguma daquelas cenas. Muito bem. Então, essa questão ligada, quando a gente olha para a questão bíblica, e aí o que acontece? Adão e Eva fazem aquilo, ou seja, o consciente e o inconsciente faz, e depois vem a punição, né? Aí Deus vem e aí eles são punidos. Em relação à punição para Adão, que ele vai sofrer, vai passar por dificuldades. Primeiro Adão diz que a culpa era da Eva, a Eva depois fala que a culpa era da serpente. Quer dizer, cada um repassando, porque ninguém quer responsabilizar pela situação. Mas todo mundo foi parceiro naquela situação. Mas o peso maior foi para o homem, porque a parte consciente. Você tem que aprender a policiar os pensamentos que entram na sua mente. De novo vou falar. Nós homens temos mania de assistir muitos filmes de violência, e isso tem um efeito sobre o organismo. De certa forma, essa questão da violência vai afetar alguma coisa, vai aumentar algum hormônio no seu organismo, o nível de testosterona, de algumas formas vai criar mais nível de estresse. Procure sempre assistir, procure sempre ver coisas que te ajudam a melhorar, e não coisas que tiram você do estado de tranquilidade, de sossego, ok? Então, Deus chega e nós temos que prestar conta para a nossa mente. Parece que dentro da nossa mente nós temos um tribunalzinho. E quando nós fazemos uma coisa que é errada, não vem uma culpa, não vem um arrependimento, um sentimento que faz a gente sofrer, é justamente para a gente mudar, para que aquilo não mais aconteça, né? Para que aquilo não mais venha até nós. Então o que acontece? Essa situação toda, ela nos traz um nível de desconforto, porque de certa forma, a mente está conectada com a alma nesse sentido, ok, é aquilo que eu tinha falado. Então de certa forma, essa coisa que está dentro da nossa mente, muitas vezes as pessoas não têm acesso, e elas deixam de forma aleatória todo esse conteúdo entrar. E quando esse conteúdo entra na minha mente, olha o outro problema de Adão lá no jardim no paraíso. Ele deixou a serpente entrar, ele deixou a mulher dele sozinha, ou seja, ele deixou a mulher, nós estamos observando como inconsciente. Ele deixou a coisa solta.
Nós não podemos deixar nossa mente viajar em imaginação negativa. Nós não podemos deixar a nossa mente viajar em situações que nos dão prejuízo. Sabe por quê? Porque para voltar a dar um trabalho, eu estava falando em relação à questão do ciúme, né? As mulheres muitas vezes desenvolvem ciúme, vai aumentando, daqui a pouco ela não tem confiança, nem deixar o marido trabalhar fora. É porque é um caminho sem volta. É a mesma coisa de você entrar na mata, em uma mata que você não conhece, e está andando, de repente, daqui a pouco você não consegue sair de lá. É preciso nós termos cuidado com isso e não sairmos do limite que nós estabelecemos para a nossa alma. Qual é o limite que você tem estabelecido para a sua alma? Qual é o limite que você tem estabelecido para a sua mente? Você deixa a mente experimentar todo tipo de sensação, sensações ruins, sensações que trazem mágoa. Por exemplo, alguém te magoou profundamente? Ok, perdoa imediatamente. Para quê? Para que não fique na sua mente sendo construído um sentimento que de certa forma o inconsciente vai pegar e vai buscar reproduzir para você na sua vida real. Vocês já viram pessoas que falam assim, ó, parece que tudo está dando errado para mim, mas vai olhar o que pensamento que ela está tendo. A pessoa muitas vezes vai procurar um emprego, não consegue, porque ela acha que nada vai dar certo. E se ela acha isso, de certa forma, o homem é o que pensa e a mente vai procurar trazer mais isso para ele. É como se diz, um abismo chama outro. Então nós precisamos vigiar. Pensamentos em relação à esposa, só pense coisas boas, porque ela é uma com você. Se você pensa coisa ruim, ela vai ser afetada. Existe essa questão de mente, principalmente em relação à esposa. Então trazer limites para a sua mente, pensar coisas boas, pensar coisas agradáveis, pensar coisas que te ajudam a fortalecer a sua mente, é o que você precisa. E você não deve perder tempo com coisas que de certa forma não te ajudam, que não trazem para você bons pensamentos, boas ações e boas imaginações. Então que você possa realmente estar buscando colocar limites. Adão não conseguiu, Eva também não conseguiu estabelecer limites. Estabeleça limites para a sua mente, para que você não precise no futuro estar buscando um remédio ou buscando se internar em alguma clínica, porque a mente desgovernada, ela é como um cavalo que não tem controle. Se você montar no cavalo, alguns autores e filósofos diziam, né, que a mente, ela é como um cavalo que precisa ser domado. Se você não estabelecer limites para ela, ela vai extrapolar a cerca, e depois para você achar e recuperar a consciência ou recuperar o controle, vai dar mais trabalho. Você quer ver um exemplo de uma questão bem prática sobre isso? O filho pródigo. Ele estava dentro da casa do pai. Vamos pensar que a casa do pai são... Andréia, seja bem-vinda, Andréia. Vamos pensar que a casa do pai é a mente, uma mente organizada, uma mente bem estabelecida, mas na cabeça daquele menino começou a surgir uma ideia: vou sair de casa, vou conhecer novos horizontes. E ele foi saindo, vamos pensar que a mente foi levando ele para mundos distantes. O resultado foi o quê? O resultado foi que ele se perdeu, ele perdeu tudo que ele tinha e ele também se perdeu. Até a dignidade dele, até a capacidade de consciência dele, ele perdeu. E deu trabalho para ele voltar, vocês perceberam? A mesma coisa é quando você deixa a sua mente, ela te levar, uma empolgação te levar, uma situação ligada a isso, te levar para fora, te conduzir a lugares estranhos, lugares que, de certa forma, você vai ter problemas. E aí depois deu um trabalho tremendo para voltar. Ele teve que reconstruir tudo na mente dele. E ele voltou, graças a Deus ele se achou. Então, não permita que a sua mente ande com pensamentos ruins. Ah, eu vou abandonar isso, eu vou largar isso, eu não quero mais isso. E de certa forma eu me distancio daquilo que eu tenho que realizar, que foi passado, que é certo, que é bom, que é agradável, que é de boa fama, que ajuda eu a ser melhor. Então não deixe que a sua alma vá por lugares áridos.
e que de certa forma você perca aquilo que você tem de melhor, que é a sua consciência, capacidade correta de gerir a sua vida. Pessoal, era isso que eu queria falar. Um grande abraço a essa audiência, a vocês, que Deus abençoe vocês, e amanhã nós estaremos aqui novamente na nossa 10ª live para participar e partilhar com vocês aquilo que nós temos assistido e aquilo que nós temos buscado para nossas vidas. Muito bem, os melhores pensamentos podem nos livrar de grandes tragédias. Tiagão, um grande abraço. Pessoal, até amanhã.